Fala, meus arretados, SPFC na área mais uma vez para falar que a gente está naquele clima de zilbeldia, alegria e alegria. O São Paulo vence, né? Eu quero falar desse jogo de ontem. O São Paulo vence na Libertadores, nesse clima de alegria, com a nova comissão técnica, com um novo ânimo. E aí o São Paulo vence muito bem, 2-0 contra o Barcelona. Eu vou falar muito sobre esse jogo, mas eu quero trazer também a semana de São Paulo, que teve uma vitória do Atlético Goianiense, né? Também por 2-0. Então vou trazer isso nesse vídeo. Peço a você que fica aqui, é muito importante, e agradeço a sua presença aqui. Se puder, compartilhe, se puder, se inscreva no canal se não for inscrito. E no final, se você gostar, só no final você dê o seu joinha, dê o seu like. Beleza? Então eu quero falar desse jogo, mas assim, quero trazer o contexto, de maneira geral, né? O Zubeldia, alegria, assume o São Paulo aí, né? E aí não dá para dizer que teve mudança, por mais que a vitória de ontem tenha sido importante, já tem algumas mudanças deles, mas eu quero trazer alguns contextos para vocês, né? Que vem, né, ao encontro disso, né, dessas mudanças. Eu analisando tanto o jogo do Atlético Goianiense quanto o jogo de ontem, eu pergunto a você, eu quero que você comente aí e responda. Qual a dificuldade, né, de você que está ali no comando, você vê os seus jogadores, qual a dificuldade de você saber que, por exemplo, o Diego Costa, que é um cara que não tem condição, não tem uma boa condição, uma boa saída de bola, já jogando pelo lado direito, que é o lado que ele joga, e você bota ele na esquerda, o desempenho dele vai ser pior. Qual é a dificuldade que eu tenho de botar ele na posição certa e trazer um cara como o Alan Franco, que foi contratado pela a condição de saída, né, por ter uma boa saída de bola, e eu montar ou uma linha de 3, ou uma própria linha, como foi o caso do Atlético Goianiense, pelo Milton Cruz, ou uma linha de 2 ali zagueiros, mas com 4 com laterais, como foi o caso do Barcelona. Eu pergunto a vocês qual a dificuldade de você entender isso. Para mim, nenhuma. E essa era, né, a condição que a gente tinha do nosso ex-técnico, que mostra mais uma vez que não tinha capacidade nenhuma de assumir o São Paulo. E aí, quando você faz isso, analisando pelos dois jogos, você ajusta a defesa e você potencializa o Alisson e o Pablo Maia, que agora, né, consegue desenvolver melhor o seu futebol, sabendo que você tem uma defesa um pouco mais arrumada. Isso é um primeiro ponto. Outro ponto que eu venho trazer para vocês é qual a dificuldade que eu tenho de pegar o André que estava jogando muito, o André Silva, estava jogando muito, botar junto do Caleri, já que o Caleri ficava sozinho ali, correndo para um lado e para o outro, saindo da área, e o Caleri a gente sabe que fora da área, por mais que seja brigador, não tem tanta qualidade técnica. Eu boto 2 caras para brigar ali, se eu botar esses 2 caras, recuo o Luciano, que não é atacante, e o Luciano fica ali entre linhas. Qual a dificuldade de eu fazer isso? O Milton Cruz, muito mais experiente que o nosso ex-técnico, fez isso contra o Atlético Goianiense, e o Zubeldia, alegria, faz isso, e além disso, quando bota a linha de 4, bota um jogador de velocidade. E o São Paulo começa a criar, o São Paulo tem movimentação e começa a fazer muitas chances de gol, começa a se movimentar, começa a criar. Qual a dificuldade? Para mim, nenhuma. Então eu quero trazer esses pontos aqui para vocês, para falar na situação que a gente tinha. Como eu falei, vou repetir, por mais que isso seja passado, essa situação que a gente viveu, que os jogadores assumiram, né, há um bom tempo atrás, eu já tinha falado aqui há 2 meses atrás, quando eu falei que o nosso ex-técnico, Carpini, não tinha a mínima condição de treinar o São Paulo. E hoje, as pessoas que por acaso desacreditaram, por acaso não entenderam, hoje estão vendo que fazer coisas como essa é simples. E esse foi a grande marca do Dorival, que fez com que o São Paulo ganhasse título. Ontem eu estava assistindo depois do jogo o bate-bola no ESPN e os comentaristas, né, principalmente o Calçado, que eu gosto muito dos comentários, ele falou que é uma certeza que o Zubeldia, ele não fez nada, né, de excepcional. Né? O que ele fez foi tentar manter uma estrutura e organização que o Dorival já tinha feito. Né? Obviamente, como eu falei, botando, né, o dedinho dele, vendo que o André tinha condição de jogo, que está brigando para ser titular. Ali eu boto a linha de 4 e posso botar um cara de velocidade, como o Ferreirinha. Mas se você for olhar, são coisas simples. É óbvio que o futebol, pessoal, ele não é uma ciência exata, né? Então, assim, nem sempre imaginar que os técnicos e os times eles vão se organizar de forma simples é fácil. Mas se você for olhar, são coisas simples que ajustam muito o time do São Paulo. E aí vem aquela coisa, você pode até se perguntar, pô, Daniel, mas você sempre falou que, assim, esse time é fraco, né? Esse time é mediano e tal. Então, assim,
Será que o time melhorou do dia para a noite? Não, pessoal. É que, assim, mesmo mediano e você tendo um pouco de organização para o padrão de futebol brasileiro e de futebol sul-americano, o São Paulo tem condição de até buscar títulos e até conseguiu coisas, né, coisas grandes esse ano. Eu ainda confio nisso. Não é, mais uma vez, não é porque o time tenha suas limitações, como eu acho que tenha, que eu não vou acreditar isso pelo nível que vive o futebol sul-americano. Beleza? Então é isso que eu queria trazer de contexto geral para que a gente entendesse como se deu essa vitória do São Paulo. Por fim, apenas para finalizar, o Zubeldia, como eu falei, alegria, assume o São Paulo. Para mim ainda não se vê mudanças, mas você entende, e eu até fiz um vídeo curto aqui, que é um cara que, na minha visão, pelos jogos que eu vi, pelos times que eu vi também, que consegue botar o time para o ataque, né? E times que fazem gol, como por exemplo o Lanús, quando enfrentou aqui o São Paulo, venceu aquele jogo ridículo de 4-3, como consegue também ter um poder defensivo, como o LDU conseguiu razoavelmente se defender aqui ano passado. Então é um técnico de boas ideias, é um técnico jovem, mas que já tem uma boa carreira, né? Que eu espero, sinceramente, que possa dar certo em São Paulo, só que eu não vou reiterar o que eu falei até nesse short, e assim, talvez eu tenha até visto só poucos comentários falando isso. É um técnico que não está à altura do São Paulo, né? Por mais que vocês discordem, podem comentar aqui, porque a história do São Paulo é muito grandiosa, né? Então, e da minha visão também, por mais que tenha essa experiência, o São Paulo arrisca mais uma vez, né? Porque é um técnico que eu até vi alguns comentários, até meio do ano passado estava sendo bem questionado na LDU, porque não estava tão bem o desempenho, e depois no meio do ano para lá ganhou o campeonato equatoriano e ganhou a Sul-Americana. Então eu pontuo isso, para mim ainda não é o técnico que eu imaginava pela altura de São Paulo, pela grandeza de São Paulo, mas como eu sempre dizer, qualquer pessoa que chegue aqui eu vou torcer para que dê certo, e aparentemente é um cara que tem muita atitude, como foi quando ele disse que logo na entrevista da apresentação pediu a palavra para pedir desculpa ao Muricy, daquele desentendimento quando ele não quis assumir ou não quis fazer a entrevista no começo do ano, e falou que em algum momento sentiu, né, que tinha uma sintonia com São Paulo. Então, assim, o cara veio chegando, demonstrando que quer, sim, fazer história no São Paulo, e realmente o São Paulo é uma vitrine para o mundo todo. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Vamos aguardar. Final de semana, na segunda, o próximo jogo, o São Paulo enfrenta o Palmeiras dentro de casa. É um grande teste para o nosso Zubeldia e Alegria, e a gente espera que o São Paulo desempenhe bem e que possa trazer uma vitória, beleza? Então vamos aguardar esse jogo e o SPFC volta no final de semana. Um abraço para todos e um ótimo final de semana.